Olá, hoje nós vamos falar sobre o Êxodo no seu conteúdo e a sua teologia. O conteúdo do Êxodo, ele é fácil, visto que é um dos livros mais dinâmicos que nós encontramos na Bíblia. A sequência do Êxodo, ela é muito fácil, basta nós começarmos dali, da matança dos primogênitos até o término dele com a construção do tabernáculo no deserto. Entre este episódio, que eu diria que é a primeira manifestação de antissemitismo contra os israelitas e até o término lá no deserto, com a construção do tabernáculo, nós vamos encontrar o nascimento de Moisés, Moisés já adulto quando mata um egípcio e foge para a terra de Midian, o chamado de Moisés por Deus, quando Moisés pastoreava ali na terra de Midian, a ida de Moisés ao Egito, ou seja, o seu regresso ao Egito, e o começo do processo de libertação com as 10 pragas. A saída do povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no cume do Monte Sinai, o problema com o bezerro de ouro, a renovação da lei e ali agora nós terminamos exatamente com a construção do tabernáculo, que significa que Deus queria habitar com seu povo. Este é um resumo. Agora, nós precisamos entender, em termos teológicos, que mensagem o livro tem para nós. Qual é a mensagem do livro de Êxodo para o cristianismo? O que significa Êxodo? O que significa esta saída do Egito? O que significa passar pelo Mar Vermelho? O que significa a provisão de Deus? Então, se nós vemos do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, prático, o que é o Êxodo para nós? Então, nós precisamos entender algumas coisas. Já fizemos uma resenha do livro, desde a opressão até a morada final de Deus no tabernáculo. Agora, vejamos o papel de Moisés. Que função teve Moisés? Moisés é um homem que tem um nascimento, uma criação, uma vida muito especial. Tudo para Moisés é na base de milagres, é baseado em milagres, é baseado em provisão, é baseado em sinais, prodígios. Então, Moisés, ele não é apenas um homem comum. Moisés, ele é o libertador, o legislador, o homem que enfrentou toda uma estrutura preparada para matar, para destruir, e graças à sua submissão a Deus, ele consegue ultrapassar todas estas barreiras, além das barreiras naturais que ele coloca até no seu chamado, que ele não sabia falar, que ele não seria ser aceito. Então tudo isto nós vemos no homem Moisés. Moisés era descendente da família de Levi. Ele é chamado em hebraico Moshe, que significa tirado das águas. E esse nome também, se nós pesquisamos, nós começamos a ler,
A maioria, vamos dizer que a maioria dos estudiosos acredita que o nome é egípcio, ou seja, esse nome, Moisés, comparáveis aos nomes Tutmoses ou Amoses. Se assim for, em Êxodo 2:10, deve ser tomada como um caso de etimologia popular, muito comum no Antigo Testamento. Muitos nomes têm a ver com o que a pessoa fazia, ou o que acontecia, ou o que tinha acontecido com a pessoa. Bem, nós vamos ver um pouco da juventude de Moisés, a sua precipitação em matar aquele egípcio, a sua fuga, Moisés e Midian. E por aí nós vamos, até que um dia Deus o chama, até que um dia Deus o comissiona. E neste momento em que Deus o comissiona, nós vemos um diálogo que contém material de grande significado teológico. Por quê? Porque ali Deus revela quem ele é a Moisés. E é muito importante nós sabermos quem é Deus. As pessoas falam de Deus, mas não conhecem a Deus. E é muito importante conhecer. Assim como eu estou falando com vocês, vocês sabem que o meu nome é Marcos. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Eu sei o nome de todos os meus amigos, porque eles são meus amigos. Então, Deus, nós precisamos saber quem ele é. Ele é um amigo, mas não sabemos o seu nome. Ele é Deus, mas não sabemos que ele é poderoso. Então, nós precisamos ter isto em mente, nós precisamos ter isto em coração, inclusive para não sermos religiosos. O cristianismo, ele é muito mais que religião. O cristianismo é prática. Então, Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, precisamos conhecer a Deus. E Deus precisava revelar o seu nome divino. Deus revela o seu nome divino. E justamente na primeira objeção. Aí o Senhor diz, eu sou o que sou, me enviou. Então, e agora? O que é isso? Eu sou o que sou. Bem, nós vamos entender o seguinte. A frase hebraica, traduzida como eu sou o que sou, vem de uma frase idiomática, pelo qual algo é definido por si mesmo. Eu estou lendo aqui o texto. Que é usado quando o que fala não quer mais ser explícito ou não tem os meios para isso. De modo que pode expressar algo indeterminado, mas também pode expressar totalidade ou intensidade. Portanto, quando diz lá em Êxodo 33:19, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecerei, de quem eu me compadecer. Significa realmente, eu sou misericordioso e longânimo. Nesse sentido, eu sou o que sou significa, eu sou quem realmente é. Então nós temos essa ideia, Deus é Deus. Mas espera aí, que Deus é este? Nós precisamos saber realmente quem é Deus. Muitos cristãos não sabem quem é Deus. Muitos cristãos não sabem que Deus é Pai. Muitos cristãos não sabem que o Filho Jesus, ele é nosso amigo. Ele mesmo disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então nós não sabemos. E como Moisés estava ali no começo, assim estamos muitos de nós, sem conhecer verdadeiramente a Deus, sem conhecer o seu nome. Então, eu sou o que sou está para vós, verdadeiramente presente, disposto a ajudar e agir. Então, esta interpretação é baseada em expectativas que surgem a partir do contexto. O povo de Israel e Moisés, cuja preocupação apenas se esconde, estavam em apuros e precisavam que Deus pronunciasse essas palavras exatas. Ao revelar seu nome pessoal, Deus expressa que manifestou seu próprio ser para a humanidade e tornou-se acessível em comunhão como Salvador.
Então, aí está o significado do nome de Deus. E quando nós lemos numa das profecias acerca de Jesus, quando diz que seu nome é Emanuel, o que quer dizer? Deus convosco. Então, cada título, na verdade, cada um desses nomes tem um significado, tem algo a ver com o que Deus estava fazendo, ou com o que Deus faria, e até com o que Deus fará. Então, nós precisamos conhecer esses nomes. Então, este nome que aparece no tetragrama, ou seja, aquele nome impronunciável que vem com as consoantes Y, H, W, H, e a relação com a fórmula, este nome, esse tetragrama, com a fórmula eu sou o que sou, segundo a interpretação de Êxodo 3:34, o nome corresponde à terceira pessoa do verbo raiar, que quer dizer ser, ou seja, ele é. Este é o nome de Deus. Ele é. Bem, nós vimos aqui Moisés como profeta, o papel de Moisés como profeta, que é de suma importância, e Moisés é tão importante como profeta que até os muçulmanos o consideram profeta. Há um grande respeito dos muçulmanos por Moisés como profeta. Embora eles sejam arqui-inimigos dos judeus, que matam tudo aquilo, mas eles têm Moisés como um grande profeta. Aí vimos as pragas e a Páscoa. Cada uma das pragas, nós dividimos as pragas em grupos. O primeiro grupo, as águas que se transformam em sangue, as rãs invadindo a terra que se enche de moscas. O segundo grupo, a terra se enche de piolhos, o gado morre de doenças, as úlceras nos homens e nos animais. O terceiro grupo, o granizo que destrói os cultivos, os gafanhotos que devoram tudo o que ficou e as trevas que cobrem a terra. E por último vem a praga da morte dos primogênitos. É interessante que cada uma das pragas tinha ou teve a ver com algum fenômeno que ocorria na região. As pragas das águas que se tornam em sangue, ela tinha a ver com um excesso das chuvas que arrastavam muita terra vermelha. Então daí, essa coloração avermelhada nas águas, essas terras vermelhas eram trazidas da Abissínia e Etiópia, visto que o rio Nilo passava por aí, é um rio enorme, e trazia micro-organismos com essa cor avermelhada, chamados flagelados. Então, dessa maneira, o Nilo teria tomado uma cor de sangue e haveria se contaminado, o que teria matado os peixes. Então, Deus usa isso, Deus faz o que Ele quer. A decomposição dos peixes afugentou as rãs do rio, e daí vem a segunda praga. As rãs já estavam infectadas, provavelmente com um organismo chamado Bacillus anthracis, que por sua vez teria causado a morte súbita das rãs. Essa morte das rãs foi um flagelo também, trouxe grandes problemas. Vem aí a terceira e a quarta pragas, que seriam mosquitos e moscas. A mosca é a Stomoxys calcitrans, que facilmente se multiplicavam nas condições dadas das águas paradas pela inundação do rio. Vem a quinta praga, que é a doença do gado, que seria o anthrax, provocado pelas rãs mortas, as rãs já contaminadas. Então isso provocou mais enfermidades. A sexta praga, que é as úlceras nos homens e no gado, teria sido o anthrax dérmico, transmitido principalmente pela picada da mosca da quarta praga. Vem a tempestade de granizo, que destrói a agricultura, ou grande parte da agricultura, e depois vem a oitava praga, que é os gafanhotos que devoram o que ficou. Então, isso teria sido favorecido pelas mesmas chuvas abissínias que causaram as inundações. Isso depois trazia sempre a proliferação de gafanhotos. Agora, quando chegamos na
penúltima praga, que é a praga de trevas, isso corresponde ao Hamshim, que era um fenômeno causado por uma poeira avermelhada que se juntava, mas era muito pó, uma camada imensa de poeira depositada em forma de lodo durante a inundação. Então, quando aquilo secava, vinha o vento oriental, soprava e tudo se tornava escuro. Agora, o detalhe é que a interpretação natural do elemento milagroso reside na gravidade incomum dos fenômenos. E também, em cada caso, a sua aparição ela coincide com as demandas de Moisés a Faraó. Moisés pedia, Faraó negava, e aí vinham as pragas segundo a ordem dada por Moisés. Agora, quando chegamos à 10ª praga, ela não tem uma explicação natural. A Bíblia diz que os primogênitos morreram. Os primogênitos do egípcio morreram. Os egípcios morreram. Então, essa catástrofe é descrita de maneira muito complexa ali em Êxodo, capítulo 12, 1 até o 13, 16, na qual também narra as formas definidas para a Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento e a redenção dos primogênitos. Na Páscoa, uma ovelha ou um carneiro ou uma cabra teriam que ser mortos. No caso da primeira Páscoa, o sangue desses animais foi passado na verga e nas ombreiras das portas das casas dos hebreus, para que quando Deus passasse por cima, poupasse a vida daqueles primogênitos. A carne era comida imediatamente. Quando eles saíram do Egito, levaram uma massa sem fermento, e ao chegar a Sucote, a usaram para fazer tortas. Estava sem fermento, aí diz Êxodo 12, 34, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas as suas roupas sobre seus ombros. Então essa sequência de fatos deveria ser comemorada com a festa dos pães ázimos, descrita em Êxodo 12, de 15 a 20, representando a pressa com que eles deixaram o Egito. Após a morte dos primogênitos, Faraó concorda com a saída. Os israelitas, agora fortalecidos e unidos com a celebração da Páscoa, saem do Egito. E ainda essa rota do Êxodo, quando eles chegam ao Mar Vermelho, ela não é exata, nós não temos uma coisa exata que mostra o que aconteceu. Nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que eles chegam a um lugar onde se viram encurralados pelos egípcios, e ali acontece o grande milagre que é a travessia do Mar Vermelho. Após a travessia do Mar Vermelho, eles caminham 3 meses e chegam a um lugar onde Deus começa a se manifestar de maneira muito especial. Ele chama a Moisés, e é muito interessante que até que nem os animais poderiam tocar o monte. O monte ficou coberto de fumaça, o monte literalmente pegou fogo. E isso é uma coisa que nós precisamos atentar bastante. E ali, após um período de consagração, as pessoas, em total consagração, Moisés se apresenta ao pé do monte, e essa aparência terrível e imponente, Deus chama Moisés e pronuncia os 10 mandamentos. Nós sabemos o que é que acontece. Ali, Deus dá vários decretos. Moisés passa 40 dias e chega um momento em que o povo pensa que Moisés já não vem mais. E ali o Senhor
está falando com Moisés e o povo preocupado, o povo ainda sem uma definição do que aconteceria, parte para a religiosidade. O povo sai do Egito com um conceito de religiosidade um pouco deturpado. Eles vêm com muitos costumes egípcios, e um desses costumes era a adoração do bezerro de ouro. E acontece esse problema terrível, que é a quebra do pacto. Moisés desce do monte, ele encontra aquela situação catastrófica de orgia, de desenfreio, e ele acaba quebrando as tábuas da lei que Deus mesmo lavrou e lhe deu, de indignação. Acontece um momento muito triste na vida do povo de Israel, e Deus ali ordena a Moisés, e Moisés manda matar cerca de 3.000 pessoas. E Deus vai renovando o seu pacto. É muito interessante isso, que apesar de tudo que aconteceu, Deus, ele vai renovar o seu pacto. Deus manda Moisés subir novamente o monte. Deus fala com Moisés. São várias coisas que vão acontecendo até que, finalmente, após um período, o livro de Êxodo, ele vai terminar exatamente com a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele representa o lugar, não somente o lugar de habitação de Deus. O tabernáculo, ele também simboliza para nós a nossa entrada no reino de Deus. Nós não podemos entrar, eu quero fazer aqui um resumo do que é o tabernáculo. O tabernáculo era uma construção não muito grande, e tinha objetos especiais, não muitos objetos. E este tabernáculo, o primeiro tabernáculo, na sua entrada tinha o altar de sacrifícios. Então, tinha uma porta somente, simbolizando que Jesus é a porta. Após esta entrada, um altar do holocausto, onde ali era oferecido continuamente holocaustos e sacrifícios, significando que sem o sangue de Jesus nós não temos acesso à presença de Deus. Logo, uma pia de cobre, onde os sacerdotes se lavavam após cada cerimônia. Nós precisamos estar em contínuo contato com a palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Logo, eles entravam no primeiro compartimento, que era o lugar santo. No lugar santo estavam o candelabro de 7 braços, conhecido como menorá, mostrando que Jesus é a luz do mundo. O pão da preposição, que eram 12 pães colocados, 6 pães empilhados, e ali cada pão representava uma tribo de Israel. Significa que nós estamos na presença de Deus. Depois tivemos o altar do incenso. O altar do incenso haviam algumas cerimônias que tinham que obrigatoriamente naquele tempo ser feitas, que era quando o sacerdote chegava numa determinada hora do dia e colocava incenso ali sobre aquele altar. Somente o sumo sacerdote poderia somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. Nós vamos encontrar no livro de Números os filhos de Arão cometendo o sacrilégio de acender fogo estranho e apresentá-lo ao altar. E por causa disso eles morreram no altar do incenso. Nós vemos depois um outro compartimento, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele estava dividido por uma grossa cortina, e dentro do Santo dos Santos só tinha somente a arca, e dentro da arca 3 objetos: as tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Então é apenas um resumo
nós não queremos nos aprofundar, nós vamos estudar isso mais adiante, com mais detalhes. Eu termino por aqui, desejando para vocês o melhor, que vocês estudem, que vocês leiam, que vocês possam receber este resumo e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.